Hoje é dia do filho. E durante muitos dias eu tentei pensar o que poderia falar para vocês hoje sobre Jesus. Tantas coisas me veio na mente. Tantas coisas. E aí eu disse: Senhor, eu quero me esvaziar. Eu quero que o Senhor me encha com a sua presença, porque eu sei que não sou digno de ousar falar da pureza da tua pessoa, mas pela tua misericórdia, pelo teu amor, eu vou fazer isso. Eu vou falar de ti, falar do teu nome, falar do propósito, falar do teu amor. E eu quero pedir a você que me ajude durante todo este culto. Tem pessoas que sabem pescar, tem pessoas que sabem navegar, tem pessoas que só sabem puxar a rede. Então eu quero que você glorifique o nome do Senhor. De vez em quando venha nos seus lábios um glória a Deus. De vez em quando venha nos seus lábios uma oração dizendo aleluia. Eu sei que você não convidou ninguém. Eu sei que você não saiu para o evangelismo. Talvez você nem orou, nem leu a Bíblia, não importa. Você é importante aqui nesse momento. Glorifique o nome do Senhor. Abra sua boca e glorifique o nome do Senhor, porque Ele habita no meio dos louvores. Ele habita no meio dos louvores. E o louvor, ele é contagiante. Quando você dá um glória a Deus aqui, ele encontra o ouvido de um servo de Deus ali, e este servo de Deus também é aceso pela chama do Espírito Santo, e ele passa a glorificar o nome de Deus também. É engraçado isso, que quando todas as bocas estão cerradas, alguém glorifica o nome do Senhor, alguém ouve, e a outro o glorifica também. Então glorifique o nome de Deus, glorifique o nome de Deus, glorifica o nome de Deus, diga glória a Deus, glória a Deus. Hoje é dia do Filho, glórias ao Senhor. E aí tem muitos versículos, tem muitas palavras, uma multidão de palavras. E agora, Senhor, eu escolhi um só, na imensidão. E ele diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. Glória a Deus. Hoje é dia do Filho. Eu queria muito poder apresentar Jesus para você hoje, muito. Mas eu não queria simplesmente falar de coisas corriqueiras que você já ouviu falar. Eu me propus a debruçar sobre as Escrituras, a estudar e a trazer algo muito importante para você. Porque durante todos esses anos da minha vida, eu aprendi muita coisa sobre Ele. E um pouco disso eu quero ter a ousadia de passar para vocês hoje. Sobre Ele. Sobre Ele. Aquele que é o Alfa
e o ômega. O alfa, a primeira letra do alfabeto grego, e o ômega, a última letra do alfabeto grego. O alfabeto grego, que era usado para escrever as mais lindas histórias da humanidade. Jesus diz: eu sou o alfa e eu também sou o ômega. Eu sou o primeiro, eu sou o último. É eu que escrevo toda a história. Eu sou aquele que é, aquele que era, aquele que sempre será e aquele que um dia há de vir. E para começar, eu quero lhe propor uma reflexão. Talvez seja um exercício um pouco difícil de se fazer agora, mas eu queria muito que você tentasse fazer comigo. Como é que você sabe que as coisas existem? Se eu pedisse para você agora pensar na existência das coisas, como é que você sabe que as coisas realmente existem? Que elas não são uma ilusão, que elas não são uma fantasia, fruto da sua imaginação. Como é que você sabe que as coisas existem? Você para pensar agora. Como é que eu sei que as coisas existem? Como é que eu sei que este objeto existe? Alguém talvez tenha dito assim: tocando nas coisas. Se eu tocar nelas, eu vou saber que elas não são uma miragem, que elas não são fruto da minha imaginação. Eu toco nelas e eu sei que ela é real, porque eu toquei nelas. Será então que tudo para você saber que existe, você precisa tocar? Aí talvez alguém diga assim: mas nem tudo a gente pode tocar. A gente pode pensar. E se a gente pensar, a gente também vai saber que aquelas coisas existem. Então, parece que tem duas maneiras de saber se as coisas existem. A primeira delas é tocando nelas. A outra é pensando nelas. Então, nesta nossa reflexão, parece que a gente encontra dois mundos: o mundo das coisas reais e o mundo das ideias. Será que eles podem se encontrar? Será que eles podem andar juntos? O que será que vem primeiro, hein? As coisas ou a ideia? O que será que vem primeiro? Primeiro você precisa pensar em alguma coisa e depois ela passa a existir. Primeiro alguém pensou em alguma coisa para que depois ela se tornasse realidade. É assim? Ou você primeiro precisa tocar naquela coisa para você depois pensar sobre ela? Porque como eu iria pensar nela se eu nunca tocasse nela? O que vem primeiro? Uma ideia ou uma coisa? Isso tudo, há muito tempo, eu tenho imaginado e pensado. Talvez você começou a fazer agora esse breve raciocínio. Parece até que quando começamos a pensar em coisas materiais, como este microfone, fica até mais fácil de pensar e tentar resolver isso que eu acabei de propor a vocês. Mas quando nós falamos de coisas que não se pode tocar, aí fica mais difícil. Como podemos saber se algo é real, se nunca podemos tocar nesta coisa?
Não dá para tocar. Então como é que eu sei que é real? Quando uma pessoa está doente, eu não posso tocar na doença, mas eu sei que ela está doente. E como eu sei que ela está doente? Pelos sintomas que ela tem apresentado. Exames são feitos, de alguma maneira é analisado as consequências da doença, e aí então você poderá chegar a uma causa. Nem sempre dá para saber que aquela coisa existe pela sua natureza. Você só consegue perceber a existência dela pela consequência ou pela sua causa. Parece difícil, né? Mas olha, isso é muito importante. E se eu falar para você sobre o mal? Como é que eu vou saber se o mal existe? Isso ficou na minha cabeça durante muito tempo. Eu duvidei muitas vezes se Deus realmente existe. Será que eu sou o único aqui nesta igreja que já duvidou da existência de Deus? Ou pelo menos sou o único que tem coragem de admitir isso? A dúvida da existência de Deus? Porque eu não posso tocá-la. Eu ficava pensando assim. Pode passar, irmão. Se Deus é bom, por que este mundo é tão mau? Por que esse mundo é tão cheio de corrupção? Por que esse mundo é tão cheio de assassinatos? Por que nós podemos ver uma menina de 2 anos sendo estuprada? Crianças sendo violentadas, sequestradas? Se Deus que criou todas as coisas, Deus que é tão maravilhoso, tão bom, por que existe o mal? Mas não dá para me tocar, Deus. Não dá para me saber isso. Essas dúvidas foram feitas também há muitos e muitos anos atrás por um homem. E eu quero apresentar um pouco da vida deles para você. Em 353 antes de Cristo, nasceu um homem chamado Agostinho. Ele teve as mesmas dúvidas que eu acabei de passar para você. Ele nasceu na região da África, hoje conhecida como Argélia, o local em que ele nasceu. Seu pai era um pagão, Patrício, o nome dele. O seu pai não acreditava em Deus, não gostava de religião. E sua mãe se chamava Mônica. Ela não. Ela era uma cristã muito devota e orava constantemente. Agostinho nasceu no meio dessa confusão. Um pai que não acreditava em Deus e uma mãe fervorosa em oração. Quando ele cresceu, sua família mandou ele lá para a região da Tunísia, que fica pertinho da Argélia, para estudar. Jovem, estudando longe da família, com dinheiro no bolso, casa alugada. Você sabe normalmente o que dá: festas, bebedices, prostituição. Ele viveu uma vida de depravação durante o período de sua escola. E nesse período engravidou uma moça, como muitos jovens acontece. Ele também casou. Como muito inteligente, ele se tornou professor daquela escola. E ele então foi conduzido
a Roma para ser orador do imperador. Ele falava muito bem, uma espécie de porta-voz oficial do rei. A vida dele parece que de alguma maneira tinha tomado um rumo, mas dentro dele havia um vazio muito grande, enorme, porque ele não conseguia a felicidade. Agostinho então começou a ficar muito reflexivo sobre o final da vida dele. E ele então começou a pensar: será realmente que Deus existe? Será que esse mal, essa depravação que toma conta de mim, será que Deus não poderia retirar tudo isso de mim? Essas perguntas vinham na cabeça dele: por que eu tanto gosto do mal? Uma vez ele fez uma oração que dizia assim: Senhor, me dá a castidade, mas não agora, porque eu ainda quero aproveitar um pouquinho. O tempo foi passando, então ele começou a ir por religiões, começou a procurar preencher o vazio que estava dentro dele. E aí ele foi procurando religiões que tentassem explicar o porquê que existe do mal. Pode passar, irmão. Ele encontrou um grupo chamado de maniqueístas. Os maniqueístas diziam assim: olha, existem dois mundos. O mundo das trevas, comandado por um Deus chamado mal, e o outro mundo da luz, comandado por outro Deus chamado o bem. E assim os dois mundos vivem degladiando-se, até que um dia o bem vai prevalecer sobre o mal. E durante muitos anos ele acreditou nisso, que hoje é parecido com as religiões que falam sobre o Yin e o Yang. Durante anos ele seguiu isso, mas depois ele percebeu que era muito vago esse tipo de explicação. Ele foi procurar meditação. O conhecimento de si mesmo daria paz, como uma espécie de budismo hoje. E durante anos ele também tentou essa religião, mas não deu certo. Então, enfim, ele foi procurar a Bíblia. Glória a Deus. E quando ele leu a Bíblia, ele achou a coisa mais ridícula do mundo. Histórias sem pé e nem cabeça, histórias que não tinham nenhum fundamento, apenas alegorias, apenas histórias infundadas, que não tinham nenhuma base, nenhum princípio científico, e isso ofendeu a sua inteligência. Misericórdia. Ele deixou a Bíblia de lado e continuou com o seu vazio. Em Roma, ele conheceu um homem, e era um grande pregador, um grande orador, e ele era cristão. Ambrósio era o nome dele. E Ambrósio reunia as pessoas e falava palavras maravilhosas. Ele pregava de uma forma tão contundente que atraía a atenção de todos que estavam lá. E Agostinho se tornou fã de Ambrósio, pelo seu jeito de falar, pela maneira de dizer as coisas, pela forma de apresentar Jesus. Ele achou aquilo esplêndido. E durante muito tempo ele frequentava o culto, sentava lá só para ouvir Ambrósio falar. E começou a mostrar nas escrituras o ensino de Jesus. E ele começou a entender muitas coisas. E aquilo
fez ele ter mais atenção à palavra do Senhor. Mas o vazio ainda continuava. E um dia ele sentou debaixo de uma árvore, pegou a Bíblia, leu e não entendeu nada. Ele pegou a Bíblia, jogou no pé da árvore e se debruçou chorando e disse assim: Deus, se tu existe, preenche o meu coração, tira toda essa falta de fé de mim, porque eu não consigo acreditar e nem te servir. Fala comigo, em meu desespero, fala comigo. Ele conta em seu livro chamado Confissões que ele ouviu uma voz de crianças, como se estivesse brincando, e as crianças diziam, dentro da palavra, a Bíblia aberta, pode passar, irmão, toma e lê. Repita comigo, toma e lê. De novo, toma e lê. Mais uma vez, bem forte. Era isso que ele ouvia. Ele ouvia as crianças não estavam lá, mas ele ouvia crianças brincando e dizendo: toma e lê, toma e lê, toma e lê, toma e lê. Ele se levantou, enxugou suas lágrimas, e ele sabia que aquilo era alguma coisa de Deus para ele. Pela primeira vez ele tinha ouvido algo especial, e ele correu na Bíblia que estava ao pé da árvore. Ele disse assim: fala comigo, Deus, fala comigo. E ele fez uma coisa que muitos de nós já fizemos um dia na vida. Abriu a Bíblia à sorte, pediu para Deus falar com ele. E quando ele abriu a Bíblia, o versículo que se abriu foi esse aqui: comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revestis-se do Senhor Jesus Cristo e não fique premeditando como satisfazer o desejo da carne. Séculos antes Paulo tinha escrito isso, e naquele dia o Espírito Santo de Deus mostrou para ele. Ele diz na sua escritura que parece que tudo ficou claro naquela hora. Aquelas palavras saíram do livro e penetraram na sua mente quando ele leu: revestivo do Senhor Jesus Cristo. Revestir, revestir, revestir. Ele ficava pensando: revestir, 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 revestir. É vestir de novo, vestir de novo. Parece que um dia eu já fui vestido, eu fiquei despido, depravado, mas Deus está mandando eu me vestir de novo. Não importa como você esteja, ele entendeu. Não importa como eu não esteja, eu posso estar nu, mas Deus vai me receber. Eu posso estar nu, fedido, mas Deus vai me dar um banho, vai pôr uma roupa nova, um anel no meu dedo e vai me fazer uma grande festa, porque eu agora sou filho de Deus. Ele diz que tudo ficou claro para ele, e o vazio passou. Foi Agostinho que explicou a existência do mal de forma teológica. Agostinho disse que o mal não existe. O que existe é a falta do amor de Deus.
o mal, na realidade, não existe. Ele só passa a existir se o amor de Deus não imperar no coração humano. Que coisa maravilhosa. Tanto ele quis saber da existência do mal, que na verdade ele encontrou foi Deus. E é a ausência do amor de Deus que acaba causando o mal nas pessoas. Porque aonde Deus está, o mal não pode existir. Dá um glória a Deus, dá um glória a Deus. Glórias ao Senhor. Hoje é dia do Filho. Dá um glória a Deus. O Filho, Jesus. O Filho nada mais é do que a prova da existência de Deus. Jesus é a consequência viva do amor de Deus. Você não pode ver Deus, você não pode tocar Deus, mas foi Jesus que revelou Deus. Ele é a prova viva que Deus existe e andou sobre a face da terra. Ele é o Verbo vivo. Que maravilha! Ele é o Verbo. João, com grande sabedoria, disse: Ele é o Verbo. E o verbo que traduz a existência é o verbo ser. Ele é o verbo. Por isso que quando a mulher samaritana perguntou sobre a natureza dele, ele disse: eu sou. Eu sou. Quando os fariseus perguntaram sobre a natureza dele, ele disse: eu sou. Ele é o ser. Ele é o verbo da existência. Ele é o verbo ser. Tudo que existe é por causa dele, por causa do verbo de Deus. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele é o Todo-Poderoso. E todas as coisas passaram a existir porque Ele é o Ser Supremo. Se existem vários seres, Ele é o Ser Supremo. Eu sou, eu que falo contigo. Jesus é o verbo ser, a existência provada de Deus. Porque aqueles que estavam nas trevas viram grande luz, e os que habitavam na sombra do vale da morte resplandeceu-lhe a luz. E que luz maravilhosa, que luz maravilhosa veio daqui, da cruz. Olha, a cruz, ela prova o amor de Deus, de Jesus. Mas foi antes da cruz, Ele já amou você. Antes da cruz existir, Ele já amava você. E foi por causa deste amor que Ele materializou-se aqui na terra. E por causa deste amor que Ele fez uma ponte entre você e Deus. Antes você não tinha nenhuma chance
nenhuma possibilidade de escolher entre o bem e o mal. Toda a tua vida era conduzida para o mal, porque não havia a existência do amor de Deus. Mas quando o amor de Deus se fez vivo sobre a face da terra, Ele te deu a possibilidade de se encontrar com Deus. Ele é a ponte que te une com Deus. Ele é a causa e a consequência do amor de Deus. 20 anos demorou para Augustinho se converter. 20 anos. 20 anos sua mãe orava 3 vezes por dia e dizia: salva o meu filho Augustinho. E ela recebia notícia que ele andava por um bordéis da vida, que ele estava gastando dinheiro, que ele estava assim se depravando. E ela demorava, ia para o altar e dizia: salva o meu filho Augustinho. Depois de 20 anos, ao pé daquela árvore, a palavra se abriu para ele. Augustinho foi tão importante para a igreja, porque a igreja teve um tempo de grande perseguição. Era assim, irmão: ou você entrega a Bíblia, ou você morre. Já pensou se falasse isso para você hoje? Muitos não entregavam e morriam, mas muitos, com medo, entregavam a Bíblia para salvar a sua vida e da sua família. Depois que a perseguição foi embora, um grupo dentro da igreja chamado donatistas, eles não queriam aceitar aqueles que entregaram a Bíblia. Eles diziam: esse povo aí não serve para servir a Deus. Esse povo é um povo covarde, um povo medroso. Então eles não devem estar no meio da igreja de Cristo. E foi depois que a palavra foi revelada para Augustinho, que ele entendeu o amor de Deus. Ele disse: não. A igreja não é feita só de santos. A igreja é feita de pecadores que querem caminhar com Deus. Pessoas que estão dispostas a buscar a Deus, a conhecer a Deus dia após dia, por causa da graça do Senhor Jesus. Não importam as circunstâncias, não importam os pecados. O amor de Deus aplaca todo o mal. E por isso que você e eu estamos aqui nessa noite. Eu queria te fazer um último desafio. Comecei pedindo para você fazer uma reflexão. E agora eu quero que tu faça uma última coisa. Eu queria que tu fizesse o que Augustinho fez há muitos séculos atrás. Sabe, talvez uma mãe orou muito por ti, pedindo a Deus que pudesse te salvar. Talvez a oração dela está fazendo efeito agora. Talvez um certo pastor Ambrósio foi importante na sua vida, ou um jovem pastor chamado João Antônio está sendo nesse momento usado por Deus. Mas o que eu quero que você faça é que você pegue uma Bíblia e faça assim, diga assim: Deus, fala comigo, mas faça com fé. E aí você vai abrir a sorte e Deus vai falar com você. Você não tem uma Bíblia? Eles oferecerão a você. É só isso que eu quero lhe pedir nesse último desafio.
que você pegue a Bíblia, mas não abra de qualquer jeito. Apenas feche seus olhos. Ore a Deus e diga: Deus, fala comigo. E depois abra com fé e veja o que tem lá dentro, o que Deus fala para você.